Boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver assistindo aí nos diversos horários dessa apresentação. Esse módulo do curso aqui trata do Programa Nacional de Sinalização e Segurança Viária, BR Legal. Mas, para quem já está mais familiarizado, o BR Legal hoje é o carro-chefe do DENIT nas ações de sinalização e segurança viária, mas nem sempre foi assim, né? Eu vou tratar aqui nesse módulo um pouco sobre o histórico. Eu até coloquei um sumário aqui, que fica mais fácil da gente ver. Primeiro eu vou falar um pouco sobre o histórico, né? Nem sempre foi assim. O BR Legal surgiu depois de umas tentativas do DENIT, mais ou menos em meados de 2006, apresentar um pouco as ações do DENIT, da coordenação de engenharia de trânsito, e vou falar um pouco da parte técnica também, mas a parte técnica, ela, por si só, daria uma apresentação muito grande, né? A gente vai tentar falar um pouco de forma geral, para todo mundo entender um pouco das famílias que compõem o programa, mas, de certa forma, se a gente for falar, por exemplo, só da parte de segurança viária de defensas, a gente precisaria aqui de mais uns 2 módulos, né? É uma parte bastante complexa. Mas eu acho que, em termos gerais, fica legal a gente conversar um pouco sobre o histórico, sobre o programa, sobre os resultados que ele teve e as ações futuras, né? O que o DENIT está fazendo hoje, qual é a programação do DENIT para a continuidade do programa, né? A gente está finalizando essa primeira etapa do BR Legal e agora a gente está compondo e iniciando agora, a gente vai ver mais para o final da apresentação, a formação do BR Legal 2, tá? Bom, vou me apresentar primeiro, para quem não me conhece. Meu nome é Pedro Ricardo Caixeta, eu sou engenheiro civil pela UNB, formei em 2011, final de 2011, início de 2012. Sou analista de infraestrutura de transporte desde 2013, né, do último concurso que teve. E, desde que eu entrei no DENIT, em outubro de 2013, eu persisto na mesma coordenação, que é a Coordenação Geral de Manutenção e Restauração Rodoviária, da qual a Coordenação de Engenharia de Trânsito, a qual eu sou coordenador atualmente desde 2019, ela é vinculada à CGMRR, né, desde o ano passado. Mas eu já trabalhei na CGMRR desde 2013 com CREMA, que também vai ter uma apresentação muito bacana aqui no módulo. Também trabalhei no início do ProArt, na Comec, que também vai ter uma apresentação muito boa também do Alexandre Gil, que é o atual coordenador. E fui designado no final de 2018, início de 2019, para tocar essa transição, né? Na época, 2018, final de 2018, a gente estava com uma cobertura significativa do BR Legal na malha rodoviária, né? E desde então os contratos foram encerrando e a gente teve esse trabalho de reiniciar o programa, né, no formato do BR Legal 2. Bom, a coordenação de engenharia de trânsito atualmente, ela tem como competência coordenar as atividades relacionadas à engenharia de tráfego, referente à segurança e à sinalização. E também analisar e executar estudos, programas e projetos e ações que visem a eliminação ou redução de acidentes na rodovia federal. Essa parte é interessante porque um dos motivadores muito grande do BR Legal foi a década de ação pela segurança do trânsito, né? Eu vou falar um pouco dela a seguir, mas esse trecho, esse excerto que eu tirei e coloquei na apresentação, faz parte do regimento interno do DENIT, né? Então é a competência da coordenação a qual a gente é vinculado. Bom, historicamente, o programa BR Legal não foi o primeiro programa que foi criado, né? Não foi a primeira tentativa do DENIT. A primeira tentativa foi o ProSinal, né? Que foi um programa que surgiu mais ou menos em 2006, tá? Era um programa que contemplava ali uma malha aproximada de 40 mil quilômetros de rodovia. Não tinha projeto à época, né? Também o ProDefensa surgiu um pouco depois, já vou falar um pouco dele. Não tinha projeto na época, a gente tinha um investimento bastante modesto em comparação com o BR Legal, da ordem de 720 milhões. Por que não tinha projeto? Na época, o DENIT ainda não tinha, a gente não tinha ainda a modalidade RDCI, né, que foi algo que casou muito bem com a chegada do BR Legal, né, porque como a gente não tinha condição de elaborar os projetos do zero, né, de 55 mil quilômetros de malha, que é aproximadamente a malha atual rodoviária do DENIT,
o RDCI veio como alternativa, que eu vou falar um pouco mais para frente, para o BR Legal, mas o ProSinal não tinha como, a gente não tinha essa condição de elaborar isso naquela época. Mesma coisa para o ProDefensa. Então, os programas foram criados meio que com planilha de serviço. As quantidades de serviços executados eram estimadas, né, e a superintendência ela ficava responsável pela distribuição desses recursos, né, e as famílias dos serviços eram bem semelhantes à do BR Legal. Tinha sinalização de tráfego, placa, sinalização vertical, pórtico, semipórtico. Depois, com ProDefensas, veio a chegada da parte de segurança, né? Mas, como não tinha o fator projeto, que veio a ser a grande diferença do BR Legal, o programa não teve aquele sucesso esperado. Eu vou até colocar um pouco da amostragem aqui nos dados, acho que está nesse próximo slide aqui. Aqui é o BR Legal, vou falar um pouco sobre os objetivos, né? Bom, acho que está um pouco mais para frente, mas é porque eu tenho um slide aqui na frente, acho que é esse daqui, ó, esse exatamente, que trata um pouco sobre, são dados da década de ação pela segurança viária, né, que mostra que ali mais ou menos de 99, 2000, o número de acidentes, de óbitos por acidente de trânsito no Brasil cresceu bastante, né, e o ProSinal estava ali no meio, mais ou menos ali em 2006, 2007. Então, ele por si só não representou, até assim, é interessante falar que também não é só o programa de sinalização e segurança que garante essa redução, né? Mas, a princípio, ele não teve uma expressividade no gráfico que, depois de 2010, eu vou mostrar mais para frente, o BR Legal trouxe, juntamente com outras ações de segurança nas rodovias, né? Eu vou voltar aqui. Bom, vou falar um pouco sobre a década de ação pela segurança no trânsito, né, que foi um dos motivadores que trouxe a criação do BR Legal. O objetivo do programa era a melhoria na qualidade dos serviços prestados, né, já houve a tentativa com o ProSinal, mas faltava aquele algo a mais, faltava aquela vinculação e principalmente a padronização, né. Uma das críticas que o ProSinal recebeu foi que você não tinha uma padronização dentro do país, né? Você trafegava na 319 Amazonas e partia lá para 116 no Rio Grande do Sul, não era as mesmas placas, não era o mesmo tipo de serviço aplicado na sinalização. E o BR Legal veio trazer isso, principalmente utilizando fatores como as normas da BNT, manual do CONTRAN. Então, essa era um dos grandes objetivos do programa, trazer essa padronização, principalmente porque ali em meados de 2010 começou-se a falar aqui no Brasil sobre os grandes eventos esportivos, né? A Copa das Confederações 2013, Copa do Mundo 2014, Olimpíadas 2016, trouxeram essa necessidade de padronizar o tráfego interno, principalmente nas grandes rodovias aí do Brasil que ligavam os estados a cidade sede ou enfim, para o turismo do país, né? E o grande objetivo da década de ação pela segurança também era a redução desse número de acidentes, né? E redução da severidade. Na época, foi estimado que o objetivo era reduzir em até 50% nos 10 anos que viessem, né? 2011 a 2020. Muito por conta desse gráfico, né, que eu já mostrei, que vinha sendo uma crescente, né? Uma crescente regular aí, do número de óbitos por acidente em trânsito. Bom, trazer um pouco das definições básicas do programa. Essas definições são do BR Legal que passou, né? Então, o RDCI veio para salvar essa questão do projeto, né? Para quem não está familiarizado, o RDCI permitia que a empresa contratada fosse responsável pela elaboração tanto do projeto quanto da execução do programa, né? Então, alguns consórcios foram criados, o mercado foi se acostumando com a ideia, né? No começo eu não estava aqui, mas assim, a gente conversa muito com o mercado, com o pessoal que trabalhava no DENIT. O começo foi muito crítico, né? Era um assunto muito novo para todo mundo, né? Até hoje a gente ainda tem resquícios, né, dessas confusões que tiveram no começo, mas isso foi muito positivo, de certa forma, porque trouxe a obrigação tanto das empresas se prepararem, né, para o que estava por vir, porque o objetivo do BR Legal era a cobertura de 55 mil quilômetros de malha, um orçamento de aproximadamente 4,5 bilhões,
Então, era um investimento muito robusto, por um prazo muito grande, 5 anos. Né? Então, a especialização foi necessária, tanto do DENIT quanto das empresas, e o RDCI foi um modelo ideal à época para forçar essa ação. Né? E, bom, ele cobriu 102 lotes, né, 26 estados do Distrito Federal, ou seja, todos os estados do Brasil foram contemplados, aproximadamente 50 mil quilômetros. Né? Foi uma malha aí de praticamente mais de 90% da malha foi coberta pelo programa. E, resumindo, né, muito resumido, dividido em 4 famílias principais. Né? A sinalização horizontal, a vertical, os dispositivos de segurança e a manutenção. Eu vou falar um pouco de cada. Né? Eu vou até misturar um pouco as definições do BR Legal 1 com o BR Legal 2, porque, na verdade, não houveram mudanças significativas na questão técnica. Algumas que tiveram, vou explicar por quê, mas a ideia principal do BR Legal 2 não foi trazer uma mudança significativa nas especificações técnicas, até porque a gente segue normativo e manual. Né? E foi um sucesso nesse ponto, tecnicamente falando. Mais 5 anos passaram, muitas tecnologias entraram, muita coisa nova a gente aprendeu, e a gente acabou trazendo isso para o BR Legal 2. Mas, em linhas gerais, né, na parte técnica, eu vou falar dessas soluções meio que para os 2 programas. Né? E mais para frente eu trago um pouco sobre o que mudou de fato. Bom, eu particularmente não gosto de apresentação com texto. Não gosto, mas, como não estamos pessoalmente, né, que seria o ideal, eu trouxe alguns textos para depois vocês consultarem. Né, o que é a definição, por exemplo. Qual que é a definição de sinalização horizontal? São serviços de sinalização que contemplam demarcações, as marcas longitudinais, transversais, marcas de canalização, marcas de delimitação e controle de parada, e barra estacionamento e inscrições no pavimento, dispositivos auxiliares, taxas e cilindros delimitadores. Nesse ponto aí, eu já deixei um asterisco, porque o cilindro delimitador não era uma definição do BR Legal 1. Na época, a gente trabalhava ainda com os tachões, né, que eram permitidos no BR Legal. Mas, por motivos que tem um slide mais na frente eu vou explicar, a gente trocou pelos cilindros. Né? Não só o BR Legal, né, vários, aqui em Brasília mesmo, quem estiver trafegando aí, bastante vai verificar que isso também mudou do ponto de vista municipal também. Mas está aí, a definição eu coloquei escrita para quem quiser consultar depois da apresentação. Aí eu coloquei um exemplo, né, da importância da sinalização horizontal. No ponto ao lado esquerdo a gente viu uma sinalização já um pouco defasada, né, um pouco apagada. Não tem as linhas de bordo bem definidas. Né, e do lado direito já uma sinalização recém-implantada, né, pelo programa. Né? Então, bem definido, fácil de identificar, fácil para o condutor saber, né, qual o ponto que é permitido ele trafegar, qual ponto não é. Mas, para falar de horizontal, a gente tem que falar sobre o conceito de retrorefletância. Né? O que é a retrorefletância? É a capacidade de um objeto de redirecionar a luz de volta à sua fonte. Né? É isso que faz com que o condutor consiga se direcionar a partir da sinalização que está implantada. Né? Aqui a gente vê um exemplo do que é uma superfície fosca. A linha preta, a seta preta ali indica uma emissão de luz. Tá? Não tem retorno, né? Então ela absorve a luz completamente. É como se fosse uma superfície preta, né, que absorve totalmente a luz. Né? Não tem a emissão, né, de volta. Aqui uma superfície polida, que ela até reflete a luz, mas não na mesma direção. Né? Então, a gente chama de reflexão especular. Né? A luz é emitida, mas não é retrorefletida. E aqui, no caso, uma superfície retrorefletiva. Né? A luz é refletida na mesma direção. É importante deixar claro aqui também, a gente até vê ali na imagem, que a terceira imagem é uma superfície não lisa. Né? Por quê? Porque, na verdade, o material que faz a luz ser retrorefletida não é a tinta. Tá? São as microesferas, que é um material granular, parece uns grânulos de açúcar, que são implantados, dispostos na rodovia, no trecho que foi pintado,
para que possa haver essa reflexão. Eu ia trazer aqui o material, mas, infelizmente, como não estamos pessoalmente, e por vídeo eu acho que não ia ter como ver, mas quem quiser digitar depois no Google Imagens, microesfera, vai ver como é o material. E aí a gente vê a importância, né, dessas microesferas e da sinalização bem feita. É importante ressaltar que essa retrorefletância, ela é um índice, tá, medido. Eu tenho um slide que mostra um pouco sobre os materiais utilizados nessa medição, e dentro de um espaço aceitável na norma, né, que a norma define, esse índice ele é medido e tem que estar naquele intervalo. Tá? É um índice numeral, e a gente trabalha no intervalo específico de aceitação. E aí a gente vê, né, a importância. Né, o mesmo trecho, pela manhã bem sinalizado e pela noite bem sinalizado também, mostrando o fim da tangente e a entrada em curva. Né, dá para ver ali a imagem, não tem, a única iluminação da imagem à direita é a do condutor. Tá? A gente vê os marcadores de alinhamento ali bem definidos no final da imagem. Tá? Então o condutor está bem seguro em relação à curva que ele vai fazer, qual o grau da curva, qual o raio da curva, né, qual o raio da curvatura, e essa é a importância principal dessa sinalização bem feita. Esse aí é o retrorefletômetro, né, que eu tinha falado anteriormente. Ali à esquerda a gente está vendo o retrorefletômetro estático, né, uma pessoa que vem com aquele equipamento, para sobre o trecho, coloca ali, é bem simples, bem rápido, ela aperta um botão ali, já traz o índice, e ali mesmo é verificado se aquele trecho está sinalizado corretamente ou não. Né? Se por acaso o índice estiver abaixo do especificado em norma, é indicado imediatamente para fazer a manutenção do trecho e a repintura. Né? E ao lado direito é um veículo, né? Ele faz a análise dinâmica, então ele vai trafegando devagar ali com aquele material à direita à porta, vai passando devagar pelo trecho pintado e vai fazendo a leitura. Né? Então, no primeiro caso, a gente escolhe um ponto, né? Define alguns pontos para poder fazer a medição, e do lado direito a gente consegue fazer a medição completa da rodovia. Vamos para vertical. Vertical também, coloquei uma definição para leitura. Né? Sistema de sinalização vertical consiste em placas fixadas na posição vertical da via, ao lado solo terrestre ou suspensas aéreas. Forma, dimensão, diagramação, cores e posicionamento da sinalização vertical deverão obedecer aos parâmetros recomendados pelo Manual Brasileiro do CONTRAN. Então, como eu tinha dito anteriormente, todas as nossas definições técnicas são baseadas no Manual do CONTRAN ou nos normativos. Né? A gente não inventou nada, tudo é balizado pelos normativos e manuais. Bom, sobre padronização, né? O que é interessante, até falei anteriormente, esse aqui é um exemplo, né, de uma placa, a A23A, se não me engano, A33A. Né? Ela, teoricamente, as 4 placas à esquerda, elas estão indicando a mesma coisa, certo? Mas não tem uma padronização. A gente consegue ver que isso, na verdade, era uma realidade que a gente vivia. Na verdade, a gente ainda vive, mas não nas rodovias federais. Né? O BR Legal, como teve uma cobertura significativa, veio trazer isso para a gente. Então, quem trafegar na rodovia federal e ver uma placa, por favor, me contactar. O meu e-mail está no final da apresentação, mas eu acho que dificilmente vocês vão conseguir verificar isso em rodovia federal. Mas a gente ainda vê isso muito em município. Né? Município, e não só município pequeno, aqui em Brasília mesmo, eu já vi alguns trechos da cidade, algumas placas fora do padrão. Apesar de dizer a mesma coisa, a falta de padronização traz um pouco de confusão para o condutor. Né? A gente vê que as 4 placas ali dizem a mesma coisa, mas em alguns pontos elas trazem uma confusão, né? Que a definição do manual, que está nessa figura à direita, traz essa padronização e evita, né, esse tipo de confusão. Bom, aqui é para mostrar um pouco dos manuais, né, de fato. São 3 que a gente segue para a sinalização vertical. Né, tem o manual de sinalização vertical de regulamentação, que é esse vermelhinho, volume 1. O volume 2, que é a sinalização vertical de advertência. E o 3, o vertical de indicação. Né, são os 3 manuais para SV que a gente segue, do CONTRAN. Aí o retrorefletômetro também é um material. Ali nessa imagem, para quem conseguir ver a apresentação
acho que pelo computador consegue até ver a leitura, né? Na imagem do meio ali tem o botão que ele aperta ali, faz a leitura da película e traz também para um índice que a gente verifica se o material ainda está dentro, né, do indicado em norma ou se está em via de ser trocado, né? Então, essa medição da retrorefletância ela é feita periodicamente pela supervisão do contrato, né, pela supervisão dos estados que a gente tem dentro do DENIT, e esse resultado é trazido para a fiscalização, e a fiscalização controla, né, se essas placas estão ou não dentro do padrão de qualidade do DENIT. Esse slide aqui é um slide interativo, tá? Mas, infelizmente, não estamos juntos presencialmente, mas vamos fingir que estamos, né? Vamos fazer um exercício aqui de verificação. Essas 3 placas, aparentemente, se vocês tivessem que eu perguntaria para vocês se tem alguma diferença visível que vocês veem entre as placas, né? Mas aparentemente elas são iguais, né? Para quem trafega pela rodovia na parte da manhã, consegue identificar as 3 placas da mesma forma, sabem o que ela significa, ou seja, há comunicação entre rodovia e condutor, né? Mas, passando para frente, a gente verifica que há uma diferença, né, significativa e que pode gerar problemas graves para o condutor e para a rodovia, né? Que no caso, vou voltar aqui, a primeira placa é pintada, tá? Voltando no slide anterior, a gente vê que é igual, mas a primeira placa ela é pintada. Então, à noite, a tinta por si só e a tinta de pintura, ela não é um material retrorefletante. Você pode jogar a luz, mas ela não vai refletir de volta essa luz para o condutor, né? Então você vai passar e não vai perceber que é uma situação de parada, né? A do meio é a placa retrorefletiva, né? Que é a placa que a gente utiliza, e a placa direita é uma placa semi-refletiva. Aí mais um exemplo, né? Na placa retrorefletiva, a gente vê que a luz ela é emitida diretamente na placa e fica claramente visível, né, para quem está trafegando à noite, vê que está muito escuro o trecho, e mesmo assim a placa está bem visível. Aqui uma placa semi-refletiva, né, você não consegue identificar o tipo de indicação que é, porque ela só traz a iluminação de borda, né, e uma placa que daqui onde eu estou, eu não estou vendo, né. Quem estiver vendo pelo slide aí, pelo computador, talvez consiga ver, mas provavelmente quem trafegou por ali não verificou que tinha uma lombada, né? Passou direto, porque é uma placa não refletiva. Aqui mais exemplos, né? A gente vê ali, trafegando de manhã, tranquilo, uma curva à esquerda e uma lombada. E à noite, é a mesma foto, tá, pessoal? A gente consegue ver que a placa instalada indicando curva à esquerda é uma placa retrorefletiva, mas a placa indicando uma lombada não é. Então, provavelmente também o condutor seria surpreendido ali com uma lombada que foi indicada, mas não está visível, né? Bom, sinalização vertical não é só placa, não é só película, né? É importante também a gente atentar para os materiais que estão dispostos nos dispositivos de suporte, né? Então, eu trouxe um conceito de dispositivo colapsível e não colapsível só para exemplificar um pouco. A discussão sobre suporte ela é muito mais profunda, né? Daria para a gente conversar um pouco mais, mas uma questão muito importante é essa definição do que é colapsível e do que não é. Os dispositivos colapsíveis são suportes de sinais de luminária projetados para ceder, fraturar ou separar quando impactado por um veículo, tá? Mas como é que é isso daí? Qual que é a diferença prática, né? Aí eu trouxe um vídeo, né? Eu vou ver se eu consigo dar o play por aqui. No vídeo à esquerda, no veículo vermelho, essa é uma pista de teste, tá, pessoal? Não tem condutor ali, dá para ver pela thumb ali que o veículo não tem condutor, tá? Então vamos ver a colisão, ver se consigo dar o play aqui. Tem câmera lenta ali para todo mundo ver. Esse é um dispositivo não colapsível, tá?
Então, você vê, ele é um objeto fixo no pavimento, no solo, e ele não cede, não fratura, né? O impacto todinho é absorvido pelo veículo, pelo condutor. E agora à esquerda, um dispositivo colapsível, que é o que a gente utiliza no programa BR Legal. Tá? Então, apesar de ser um obstáculo, né, o condutor ele vai ter prejuízos menores aí, né, em relação ao dispositivo não colapsível. Tá? Então, à direita tem um exemplo de um material utilizado pelo programa BR Legal, e à esquerda um material que era usado antigamente, não é mais usual. Né? Qualquer objeto que represente um perigo para o condutor, a gente evita ao máximo. Dispositivo de segurança. Para mim é o assunto mais complexo da apresentação, tá? Mas também vou trazer em linhas gerais aqui o que a gente utiliza, a diferença entre os dispositivos, né? E o que o BR Legal vem utilizando, tanto na sua primeira etapa, quanto na segunda etapa. Bom, são dispositivos instalados na via com o objetivo de conter, absorver a energia de impacto e redirecionar os veículos desgovernados, reduzindo a gravidade do acidente, impedindo que estes invadam zonas perigosas ou alcancem um obstáculo fixo, protegendo dessa forma os usuários da via e reduzindo as consequências do acidente. É importante também, muitas vezes mesmo, né, já recebi essa pergunta inúmeras vezes já, por que não tem dispositivo de segurança de fora a fora, por exemplo? Né? Primeiro, que recurso, né? A gente não consegue. Basicamente, num contrato de BR Legal, vou dar uma estimativa aqui, baseada no que a gente tem licitado ultimamente e no que a gente verificou nos contratos anteriores. Vou colocar numa ordem de 40% a 50% do contrato no orçamento do contrato, é dispositivo de segurança. Tá? Então, isso porque a gente trabalha com projeto, né? Só nos trechos que realmente tem necessidade. Ah, mas se fosse de fora a fora é melhor, com certeza. Né? A gente não precisaria nem fazer o projeto, né? É só colocar de fora a fora. Mas a gente tem que fazer uma análise da necessidade, né, dessa implantação de dispositivo de segurança. E a gente analisa a necessidade em relação ao obstáculo fixo. Então, existe um tratamentos prévios nesse obstáculo fixo, antes de você sequer cogitar a implantação do dispositivo. Né? Então, primeira coisa que é analisada é se é possível remover o obstáculo. É possível remover? Às vezes tem tipo um outdoor lá, né, que nem devia estar lá. Ou uma placa de indicação que nem era uma placa estipulada em projeto pelo programa. Né? Então, a remoção é a primeira possibilidade. Né? Ou redesenhar o obstáculo de forma que ele possa ser atravessado. Né? Às vezes é uma estrutura só, às vezes a gente consegue fazer tipo com vão, né? Mas também, se puder remover, acho que talvez seja uma opção melhor. Depois, relocar o obstáculo para um lugar onde a possibilidade de ser atingido seja menor. Reduzir a letra D, é o que a gente também é uma das soluções, né? Reduzir a severidade do impacto utilizando um dispositivo colapsível. E, por último, proteger do perigo do obstáculo com dispositivo de contenção lateral ou dispositivo atenuador de impacto. Eu vou mostrar para vocês, então, alguns exemplos da necessidade que não tem condição de fazer nenhuma das opções da letra A, B, C, D. Por exemplo, essas imagens que eu trouxe aqui. Na primeira imagem esquerda, no canto superior esquerdo, para quem está vendo, a gente tem um viaduto. Né? Bom, não tem como remover aqueles pilares, não tem como modificar, não tem como mudar a estrutura dele, não tem como modificar ele de lugar. Então, a única solução que não foi implantada nesse trecho, a gente consegue ver que não tem dispositivo de contenção, então é um perigo muito grande para o condutor, é a implantação do dispositivo de segurança ali, lateral, de contenção lateral. Mesma coisa na figura à direita, canto superior direito, que tem um dispositivo de drenagem ali, e teoricamente também deveria ter um dispositivo de contenção ali. E a última é de uma reportagem, não lembro de onde, não vou falar para não comprometer, né? Mas tem um poste ali no meio da rodovia. Ali eu acho que nenhum dispositivo resolvia. Ali acho que é remoção, né? Melhor, né? Do que um poste no meio da rodovia.
Mas ali tem uma lista da necessidade, né, em função de obstáculo fixo, por exemplo, o viaduto, né, talude de aterro. Talude é muito importante, né, é um dos que a gente mais aplica, né, pelos desníveis da rodovia que a gente vê pelo Brasil, talude de corte, transversal, a drenagem, né, lateral, estrutura de drenagem, bueiros, por exemplo, suporte para placas e luminárias, suporte colapsível é uma opção um pouco melhor, e canteiro central também, muito importante para evitar colisões com rodovias de pista dupla, né, por exemplo. Bom, eu trouxe aqui um exemplo de um teste de colisão com um dispositivo de contenção lateral. Esse eu acho muito interessante para a gente ver, principalmente, como que ele trabalha, né? Vamos lá, vamos dar o play, depois a gente comenta. Também não tem condutor, tá, gente? Só o veículo. A gente vê que ele trabalha não só evitando que o veículo trespasse o trecho da rodovia, mas sim reconduzindo ele para a rodovia. Tá vendo? Tem um espaço de trabalho ali que é essa flexão que o material faz, né? E essa flexão também é normatizada, né? Depende muito do trecho. Se tiver um talude ali imediatamente depois, então o espaço de trabalho tem que ser menor. Mas se tiver uma área de trabalho menor ali, a gente consegue trabalhar com grandes espaços de trabalho, né? Acho que tem uma câmera que vai... aí, essa daí, vai por cima. Dá para ver mais ou menos como ele flat, principalmente reconduz o veículo, não faz com que o veículo capote para fora da rodovia, mas reconduz o veículo com segurança para o traçado da rodovia. Tá? Bom, mais dispositivos de segurança são os terminais, tá? Terminais abatidos, aéreos e desviados também são alguns que a gente tem. Eu trouxe imagens aqui dos atenuadores de impacto e dos terminais absorvedores de energia. Também a gente vê muito por aí, espalhados também pelas rodovias, e também foi uma das grandes novidades que o BR Legal trouxe. Tá? Todos eles normatizados pela BNT 15486 2016. Tá? Manutenção. Manutenção é um serviço constante, né? O nome já diz, é a manutenção do trecho, né? E a gente dividiu em 3 etapas de manutenção aqui, mas eu queria falar primeiro da manutenção preliminar, que é a primeira manutenção que o trecho recebe ainda antes da aprovação do projeto executivo, né? São intervenções mais simples, né? Como, por exemplo, eu listei ali recomposição da SV que está existente, substituição de SV existente, manutenção de defensa também existente, e repintura de rodovia também, né? São intervenções que não tem necessidade do projeto aprovado, né? O trecho já está pintado, já está com sinalização. Se o contrato entrar ainda sem o projeto e for verificado que pela retrorefletância que a gente falou anteriormente, a SH, que é a horizontal, ou a SV, que é a vertical, não estejam correspondentes com o normativo, a própria manutenção preliminar já permite que se faça essa troca, tá? E assim que o projeto executivo for aprovado, verifica-se se há necessidade de alguma mudança naquela sinalização, mas normalmente não é o caso, né? Normalmente o caso dessas famílias que a gente tem falado aí são famílias de constância, né? Que são serviços que se mantêm durante todo o período do contrato da mesma forma. Bom, a periódica é que consiste na realização de serviços de, por exemplo, capinha e limpeza de placa, né? Isso daí é interessante falar. No Brasil, por exemplo, a gente tem diversos regimes, né? Regimes pluviométricos que meio que redefinem o conceito de manutenção nesses serviços específicos, né? Tem trechos do Brasil, principalmente região norte, que a gente ali, por exemplo, a gente coloca período de 4 meses, né? Mas tem trechos na região norte que, como chove bastante, né? O índice pluviométrico é muito alto, a vegetação rapidamente ela já cobre, né? As placas, né? Então dificulta um pouco a visualização do condutor. Então, mas em compensação, em algumas regiões esse período é um pouco mais alargado, né? Dessa manutenção. Mas o importante é dizer que durante todo o período do contrato e sem necessidade de autorização da fiscalização, esses serviços são sempre executados, tá? Desde o primeiro dia do contrato até seu último dia, né? Que é uma das condicionantes para poder
condicionante meio que passiva, vamos dizer, porque são condicionantes que não dizem respeito só ao material aplicado, mas sim a limpeza e a facilidade de visualizar esses materiais. E a manutenção adicional, que são serviços de manutenção e conservação realizados após a aprovação do projeto executivo, né? Por exemplo, manutenção de taxa. As taxas elas são aplicadas conforme o projeto, né? Então, a gente não consegue fazer essa manutenção das taxas dos cilindros também, que é uma novidade do BR Legal 2. A gente não consegue fazer esse tipo de serviço sem a aprovação do projeto executivo e ainda, nesse caso, mediante solicitação expressa da fiscalização. Tá? Então, ao contrário dos serviços de manutenção periódica, esses serviços adicionais aqui a gente só faz mediante... Vou colocar o óculos aqui que eu estou enxergando mal. Só faz mediante a autorização expressa da fiscalização. Tá? Bom, vamos falar um pouco dos resultados, que é a parte boa do programa. Tá? Aqui a gente consegue ver... Deixa eu voltar aqui, peraí. Nesse slide a gente consegue ver como estava a condição da sinalização das rodovias em 2013. Tá? Então, pela pesquisa da CNT, a gente tinha ali entre ótimo, bom e regular na casa de 66% das rodovias nessa faixa e 34% a sinalização péssima ou ruim. Tá? E aí, em 2018, veio a pesquisa novamente e refez, né? Então, ou seja, foi quase que integralmente no período dos primeiros contratos do BR Legal. Os primeiros contratos do BR Legal foram lançados em 2013. Ainda tem contrato ativo, tá? Porque teve contrato que saiu em 2017. Então, a gente está aí encerrando eles agora em 2021, 2022. Mas ali em 2018 a gente já tinha um reflexo bom, porque já tinha ou contratos em vias de encerrar ou contratos recém-assinados. Né? Então, 2018 foi um ano bom para fazer essa análise. Tá? Essa análise é só de sinalização e de 65, né? 65,9% passou para 86,8% de ótimo, bom e regular. E para 13,2% de ruim e péssimo. Então, teve um ganho significativo aí na condição da análise da CNT na sinalização das rodovias. Bom, aqui é mais um dado, só que esse dado aqui é da Polícia Rodoviária Federal, em conjunto com o DENIT, tá? São dados de severidade de acidente de rodovia federal. A gente vê ali, os primeiros dados são de 2012, na ordem de 169 mil acidentes severos em 2012, né? Em 2013 já caiu um pouco, em 2013 ali tem a entrada do BR Legal, e aí ele foi reduzindo para significativamente ali até 2017, que foram os últimos dados coletados, para 136 mil, uma redução de 19%. Gente, é interessante ressaltar, nesse caso especificamente, a gente está falando de severidade de acidente, tá? Não é só a sinalização que é responsável por essa queda. Tá? Então, a gente teve diversos programas dentro da CGMRR que foram incorporados, foram amadurecidos, né? Nesse intervalo. Né? O próprio CREMA contribuiu muito, o próprio Pato contribuiu muito também. As coberturas contratuais também, que foram sempre garantidas pela manutenção, contribuíram bastante, mas a sinalização é o nosso carro-chefe aqui, é o que a gente tem que falar. E não é coincidência que ali na entrada do BR Legal em 2013 os números reduziram tanto. Né? Eu acho que a sinalização e a segurança viárias são fatores importantíssimos, imprescindíveis para que a gente possa falar ou não de casos de acidentes com severidade. Aqui também dado da PRF, tá? Também ali na entrada de 2013 a gente teve uma redução significativa, na época na ordem de 34 mil, em 2017 caiu para 27 mil mais ou menos, uma redução de 18%, nesse conjunto de fatores que foram estabelecidos na manutenção, tá? Mas o BR Legal aí é o nosso carro-chefe, então é nele que eu vou depositar minhas esperanças aí
de que foi o fator de virada, né? E foi o que ajudou bastante para que esses casos reduzissem, que era o objetivo, um dos grandes objetivos da década de ação, né, que eu falei anteriormente. Aqui também a quantidade de óbitos em rodovias federais reduziu 22%, né? No slide anterior a gente está falando de acidentes, tá? Então por isso que o número é um pouco maior. Aqui o número de óbitos, ali em 2013 estava na ordem de 4.400, caiu 22% para 3.400. Resultados do programa também pela pesquisa CNT. A classificação ótimo-bom, houve um ganho percentual de 54%, tá? Resultados do programa BR Legal, de 2012 a 2018. E o regular, ruim e péssimo, teve uma redução percentual de 58% também. 58 e 54, né? Então, mais uma avaliação que foi feita aí, indicando que a melhoria a melhoria que o programa trouxe para a malha rodoviária. Agora, falar um pouco sobre o BR Legal 2, tá? Muitas das coisas que eu falei aqui já se aplicam para o BR Legal 2, principalmente na questão técnica, né? Poucas coisas. O que não tem, o que não foi replicado, eu vou falar aqui, tá? Mas considerem que a maioria das coisas que eu falei anteriormente já se aplica para a parte técnica do BR Legal 2, que é o que eu falei, né? Assim, o que for sucesso a gente não quis mudar, não quis mexer, porque a resposta foi muito boa, né? Tanto pelos dados que foram citados anteriormente, quanto visualmente, assim, até a gente recebeu muitos elogios, tanto de outros órgãos também, que realmente nesse intervalo de 2013 para cá muita coisa mudou. Então não é justo a gente mexer, principalmente em questões normativas e de manual, né? O que está definido em manual e em norma, a gente não preferiu manter, né? Mas a gente absorveu muita coisa de tecnologia que entrou, e também, por exemplo, acho que já está nesse próximo slide. Não, aqui é a mudança na definição básica, né? A mudança principal foi a saída do RDCI, tá? A gente, já com a maturação do programa, a gente verificou que o pregão traria um pouco mais de celeridade nessa execução, e a gente já tem os projetos, né? Os projetos eles foram entregues ao DENIT pelas empresas, né? E assim, da entrega das obras, os as-builts foram elaborados, entregue também para o DENIT. Então a gente utiliza esses projetos agora como base para licitação, né? Um pregão é muito mais ágil e muito mais fácil de elaborar. Não há necessidade de refazer o projeto, né? A gente só precisa ou atualizar o projeto, né? E eu vou falar um pouco mais para frente na parte da supervisão, ou então elaborar um novo projeto para trechos que não havia anteriormente, né? O prazo também mudou, passou para 3 anos prorrogáveis, né? A ideia, na verdade, é fazer com que o BR Legal 2 ele seja meio com reflexo dos outros contratos de manutenção, ou seja, quando esse ciclo do BR Legal 2 encerrar, a gente só refaz esses contratos, né? A ideia é que ele agora perdure até que alguma coisa mude e haja necessidade de criar o BR Legal 3, mas a princípio a concepção dele é que a gente continue prorrogando e recontratando em cima dessas premissas que foram definidas agora, tá? O consórcio é permitido, é uma ideia da coordenação de expandir o mercado, né? A gente sabe que existe um nicho que foi criado por conta do próprio BR Legal, né? Que criou-se um nicho de empresas muito qualificadas e que hoje dominam o mercado, né? São grandes parceiros do DENIT, mas a ideia da autarquia e da administração pública é essa isonomia, né? E sempre permitir que o mercado se expanda muito, que é o melhor para todo mundo, é o melhor para o mercado de trabalho, é o melhor para a entrega do produto, né, e é melhor para a gente também, para a economicidade. Então também tem a permissão do consórcio, que já era permitida anteriormente, mas muito por conta da modalidade, né, que na época os consórcios normalmente eram formados por uma empresa executora e uma empresa de projeto. Agora não tem necessidade do projeto, mas é possível criar esse consórcio entre empresas executoras. Tá, mas quem faz o projeto? Tá aí. A diferença, né? Essa mudança do RDCI para o pregão e o projeto que, à época, por esse RDCI, era sempre executado pela empresa vencedora do certame, agora é a supervisora licitada e contratada pelo DENIT. Então,
E outra novidade também é a segurança nas implantações, né? A gente não tinha essa sinalização viária operacional, que eu vou falar um pouco mais para frente. Está aí a mudança principal nessa questão da supervisão. A supervisora agora ela é responsável pelos levantamentos do trecho, né? E se for verificado que algum trecho não foi contemplado no BR Legal 1, isso se dá por construção que foi feita nesse intervalo, ou uma federalização, que é muito comum, uma concessão que foi devolvida, algum trecho que era estadual e agora faz parte da malha rodoviária do DENIT, então nesses trechos provavelmente não foram contemplados no BR Legal 1. Então a supervisora é responsável por elaborar esses projetos executivos para esses trechos. Ou então, para os casos de que já haja o projeto, que é a maioria absoluta, é feita a atualização desse projeto para o BR Legal 2. Aí uma mudança que eu já tinha citado anteriormente é os tachões. Tá? Os tachões era uma solução muito comum, né, não só nas rodovias federais, como ainda é muito em rodovia estadual, mas a gente verificou que ele era um pouco crítico, né, a gente recebeu algumas solicitações de órgão de controle para que a gente retirasse ele do programa por conta de acidente, né? Para motociclista é um pouco complicado, né? Para carro você já sente ali o baque, mas para carro não representa um risco, mas para o motociclista passou a representar. Então a gente retirou, né, essa utilização de tachão em trechos escolares e em locais que tinham presença desses tachões e definiu a entrada do cilindro delimitador. Para quem é de Brasília, eu estou falando aqui porque eu acho que quem é de Brasília já passou ali pelo buraco do Tatu e já verificou ali que na saída dele, tanto no sentido sul quanto no sentido norte, eram tachões até uns 2 anos atrás, se não me engano. Tá? E hoje são cilindros limitadores. Eles são colapsíveis, tá, gente? Eu também, não sei se a maioria compartilha dessa curiosidade, mas antigamente eu achava que era não colapsível, que era uma estrutura rígida. Tá? Mas ele é colapsível, né? Então qualquer colisão ali, ela não é absorvida pelo condutor nem pelo veículo. Tá? Então, um pouco mais seguro em relação aos tachões. Aí uma notícia à direita, né, de um acidente que resultou na morte de um motociclista, né, na região de Goiânia. Então, por conta desse tipo de situação, a gente acabou mudando essa definição. Tá aí, a aplicação do tachão. Tá? Anteriormente era aplicada dessa maneira, e a entrada do cilindro delimitador, que agora faz parte do programa BR Legal 2. Uma outra mudança significativa é a entrada da sinalização ostensiva. Tá? É uma sinalização concebida com o intuito de aumentar a atenção do condutor em ponto específico, onde o risco de acidente é maior. Onde seriam os pontos específicos? São pontos que a gente chama de pontos críticos, né, são pontos que foram definidos e fornecidos pela Polícia Rodoviária Federal, identificados no intervalo de tempo entre 2013 e 2017, mas também tem a visão crítica das regionais, né, de verificar onde são os trechos que costumam dar mais acidentes, costuma ter mais abarroamento de defensa, costuma ter mais casos de acidentes graves, e identificar esses trechos, que são trechos principalmente a gente definiu os trechos de interseção, travessia urbana, curva ou ultrapassagem proibida. E definimos essa sinalização ostensiva. Eu coloquei aqui uma prancha de projeto, mas tentei, de toda forma, fazer com que ela ficasse visível, né? Só que na apresentação não ficou legal. Eu coloquei só uma, né, que é projeto tipo para curva. Dá para ver ali os marcadores de alinhamento bem definidos, mas quem tiver curiosidade de conhecer esses projetos tipos que a gente definiu, pode entrar em contato comigo, tá? No final da apresentação eu deixo o meu e-mail, meu contato, eu posso mostrar para vocês, explicar um pouco melhor como é, mas para cada tipo que eu citei anteriormente, as 4 ali, tem um projeto tipo desse. E a definição dos pontos é feita por essa definição da Polícia Rodoviária e também pela superintendência, que pode identificar e falar, não, nesse ponto aqui eu acho que convém a gente intensificar a sinalização, deixando ela de uma maneira mais ostensiva para o condutor.
A viária operacional também é interessante, não tinha, né, os serviços, os serviços agora não podem ser iniciados sem a aplicação da viária operacional. E o que é a sinalização viária operacional? É aquela sinalização que é voltada para a segurança no trabalho. Então, são aquelas placas alaranjadas que a gente vê muito por aí, mas a gente não tinha uma definição ou padronização dessas placas, né? E agora elas estão dentro do programa. Então, qualquer tipo de intervenção que for feita na gestão da segurança viária é necessária essa comunicação para o usuário, né? E a sinalização do trecho está em obra. Está aí mais uma prancha de projeto também. Dá para ver, essa dá para ver um pouco melhor, né? Dá para ver que tem ali a placa de homens trabalhando, placa de fim de obra, placa do início de obra, trecho de desvio, né? Isso daí. Mas também quem quiser ter acesso também, por favor, me procure, tá? Estamos à disposição. As placas institucionais também, eu particularmente sempre senti muita falta, né? Eu acho muito importante divulgar o trabalho do DENIT, o trabalho do servidor. Não é fácil mesmo a gente conceber e botar um programa desse para rodar, um esforço muito grande, tanto da equipe de concepção aqui em Brasília, quanto dos superintendências e das unidades locais para poder colocar em prática. Então, eu acho que é importante, sim, que o DENIT faça essa propaganda do trabalho que é feito, né? Eu acho que já traz um pouco de proximidade entre o órgão e o condutor, que às vezes é muito distante, né? Às vezes o condutor nem sabe qual rodovia está trafegando, nem sabe quem executou aquele trecho, né? Então, também implementamos aí institucionalmente essa sinalização viária aí. Bom, essa portaria eu coloquei ontem no slide, na apresentação, tá? Na verdade, ela é só uma atualização de uma outra portaria que tinha, que mudou muito a definição do programa, né? Antigamente, os programas do BR Legal eram licitados por Brasília, né? A gente fazia a concepção por etapa do programa, né? Onde a gente ia começar, qual contrato que ia ser feito primeiro, licitava um lote enorme. Na época do BR Legal 1, se não me engano, foram 3 etapas, acho que é isso, 3 etapas. Então, numa etapa licitou 20 mil quilômetros, na outra licitou mais 20 mil e na outra mais 10 mil, por exemplo. E em julho de 2020 foi emitida uma portaria que foi atualizada semana passada, né, 25 de agosto, definindo que a competência da delegação, da contratação desses serviços, né, contratação e execução seria das superintendências, né? Então, essa competência foi delegada, a gente acabou modificando um pouco as nossas atividades aqui, né, porque a gente concentrou a atividade toda aqui em Brasília, concepção do programa e, posteriormente, a montagem dos editais, mas agora isso mudou bastante e eu vou mostrar aqui para vocês agora qual que é a ação da coordenação de trânsito, né? O que a gente faz aqui agora, então? A gente elaborou no início do ano, lançou em 26 de fevereiro a instrução número 3, normativa, né? Ela definiu todos os critérios, procedimentos que foram utilizados para execução, elaboração de projeto e na contratação também, né? A gente fez um passo a passo de como seria feita essa contratação do novo programa. Deixei até o número 6 ali para consulta, para quem quiser conhecer. Essa IN já está sendo atualizada, tá? Tem 2 meses para cá que a gente está se reunindo aí semanalmente, várias horas por dia, para poder atualizar, porque a gente já verificou que com as primeiras licitações, algumas coisas deveriam modificar, algumas leituras que para a gente aqui é trivial, talvez para a superintendência não seja tanto. Então, estamos refazendo essa leitura, provavelmente a gente deve publicar aí uma atualização da IN, e aí no próximo mês, em outubro talvez, a gente consiga finalizar e republicá-la, tá? Mas essa IN ainda está validada, as mudanças não são de forma que invalide, né, essa IN. Então, hoje a gente ainda faz uso da IN3, tá? Também fizemos a licitação dos primeiros lotes por avocação, até para padronizar os atos, né? A gente fez uma para a gente falar, ó, isso aqui dá certo, tá? Vamos seguir mais ou menos nessa linha que a gente consegue contemplar a malha. Então, a gente licitou 100% da malha do Acre, agora em junho, tá? Já deu ordem de início de serviço, são 1.170 quilômetros mais ou menos de rodovia. O processo também está aí para consulta, para quem quiser conhecer. E também fizemos a elaboração do processo padrão. Então,
Esses atos preparatórios eles estão para consulta da superintendência, tanto no site do DENIT, quanto nesse processo está listado abaixo. A gente padronizou esses atos preparatórios para que facilite para que eles consigam licitar. E a gente mantém esse contato constante, fazendo a gestão do programa, conversando com a superintendência, tirando dúvidas, ajudando. A gente também agora já puxou a vocação de mais 2 estados, tá? A gente está finalizando agora o processo de licitação do Ceará. Eu acho que até essa apresentação aqui ser divulgada a gente já lançou e começaremos agora o estado do Maranhão também agora nessa semana, tá? Então estamos trabalhando em conjunto com a superintendência. Bom, o que temos atualmente? Primeiro, a gente já licitou o estado do Acre, é o único estado que está licitado, assinado a ordem de serviço, agora em junho. Tá? Em licitação, eu digo em licitação por quê? Porque esses estados já avançaram bastante, já lançaram edital, mas ainda estão tendo que fazer algumas correções ali dentro da parte jurídica do edital, né? Assim, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rondônia. Rondônia já está um pouco mais avançado, acho que até a publicação dessa apresentação já terá sido dada ordem de início de serviço, né? Mas são os estados que hoje avançaram já com o edital, estão em abertura de proposta, fase de recurso, esses trâmites que acho que vocês estão bastante familiarizados também. O total dessa malha de licitação, 3.274 quilômetros. A licitar em 2021, a previsão que a gente faz, baseado nas conversas que a gente tem, baseado nos estados que estão um pouco mais avançados, aí a gente tem uma malha aproximada de 24.700 quilômetros, a licitar esse ano ainda, tá, que está bastante adiantado. Alagoas, Amazonas é um estado que ainda tem BR Legal 1, mas a gente já quer emendar um contrato no outro. Ceará, eu acabei de comentar, a gente está fazendo aqui para o Brasília. Maranhão também vamos já iniciar aqui para o Brasília. Mato Grosso, os demais lotes, tá? Porque ali eu listei Mato Grosso ali atrás, mas é só uma parte do estado. E por aí vai. São estados que a gente já tem uma conversa bem adiantada para licitar. Licitar, que eu digo, lançamento do edital. E se tudo correr bem, sem nenhuma interferência nesse intervalo, a gente consegue finalizar a licitação nesse ano ainda. E para 2022, 2022 aqui, colocamos alguns estados que, alguns, por exemplo, ainda tem contrato ativo. Pará, por exemplo, a gente tem contrato ainda rodando, que encerra no ano que vem. Amapá também, se não me engano, Roraima também agora também está encerrando. E outros estados também acabaram optando por outra modalidade. Por exemplo, a Paraíba licitou 100% da malha com pato de sinalização, porque foi bem na época que o contrato deles do BR Legal 1 encerrou. E então, eles não queriam deixar a malha descoberta até que o programa BR Legal 2 fosse lançado. Preferiam fazer dessa forma, então o estado está contemplado com o contrato de sinalização, só que não é o BR Legal. Então, são estados que ano que vem devem entrar com o processo licitatório. Tá? Mais uma para fechar a quantidade da malha licitar, mais 25 mil quilômetros para 2022, que é o objetivo nosso aí, a gente vai seguir firme para cumprir. Bom, é isso, tá? Queria agradecer a todo mundo pelo tempo, pela oportunidade de falar um pouco sobre o nosso trabalho. Meu contato está aí, eu sei que tem muita informação que não ficou tão visível ou tão que tecnicamente não ficou muito bem descrita, mas o tempo que a gente tem é esse. Eu acho que para a gente fica um pouco melhor a gente falar da parte dos resultados, a parte do programa, o que o programa trouxe de bom, o que a gente prevê mais para frente para o programa, mas essas questões técnicas a gente está sempre à disposição. Tá? A coordenação de área de trânsito está disponível para todo mundo que quiser consultar, meu e-mail está aí. E é isso. Muito obrigado, gente. Um abraço e até a próxima.